Olá, turma! Vamos para mais uma aula de física. Na aula de hoje, iremos responder uma questão sobre corrente elétrica. Então, temos aqui a questão. Eis a questão, cadê o laser? Ótimo. Em determinado fio condutor de cobre, fio de cobre são condutores de eletricidade, certo? Passa certa quantidade de corrente elétrica. Imagina aí, certo? Um fio de cobre passando corrente elétrica. Em um período de 2 horas, passaram 6 milhões de elétrons pela seção transversal do fio. Essa quantidade de partículas corresponde a uma intensidade de corrente elétrica Para você que está na dúvida e não sabe como responder essa questão, cola comigo. Olha só, eu já falei com vocês várias vezes, não é isso? Primeiro passo, vamos botar aqui. Qual é o primeiro passo? Anote os dados, né? Coisa mais simples do mundo. Vamos anotar os dados. Isso vai ajudar em muito a você responder, a resolver todas e quaisquer questões de física. Ótimo. E quais são os dados que a questão nos informa aqui? Primeiro ela diz tempo, né? Se passou 2 horas. Tempo, né? Variação de tempo, 2 horas. Na física nós sabemos que variação de tempo a gente trata como o quê? ΔT. A gente vai colocar o quê? 2 horas. Tranquilo, só para aí. Já comecei. Em 2 horas passaram-se 6 milhões de elétrons. Elétrons. Não é isso? A quantidade de elétrons. Quantidade de elétrons. N. Olha só, fiquem atentos. Olha só. N. Lembra da quantidade de carga? A quantidade de carga não é o número de elétrons vezes a carga do elétron? Qual é o número de elétrons? 6 milhões. 6 milhões em notação científica, a gente vai escrever como 6,0 vezes 10 a sexta. 10 a sexta é 1 milhão, né? Vezes 6, 6 milhões. Ok? Tranquilo. O que mais? Essa quantidade de partículas corresponde a uma intensidade de corrente elétrica de intensidade de corrente elétrica. É o que? Corrente elétrica é I. É justamente o que a questão está nos pedindo. E aí, vocês sabem qual o valor de I? A gente não sabe, mas vamos descobrir. Dado, né? Anotados os dados, o que é que a gente tem que fazer? As fórmulas. Vamos anotar agora as fórmulas. Quais são as fórmulas? Vou colocar aqui, ó, fórmula. Aí você tem que ter estudado, você tem que saber o assunto e anotar a fórmula. Fórmulas. Então vamos à primeira fórmula. Corrente elétrica. Corrente elétrica, turma, eu vou dizer aqui para vocês, ó, corrente elétrica nada mais é do que a variação de carga que passa em um condutor elétrico, certo? Durante uma fração de tempo, durante algum tempo, ΔT. Pronto. É assim que a gente calcula a corrente elétrica. Variação de carga em determinado tempo durante um condutor elétrico. Ok. Dito isto, nós temos a variação de tempo? Temos. Temos ΔT. Falta então achar o quê? ΔQ. Qual é a variação de carga? Nós sabemos o número de elétrons, mas não sabemos a variação de carga. Mas vocês também sabem que a carga, certo? A quantidade de carga, ela é determinada pelo produto do número de cargas vezes a carga do elétron. Ó, carga do elétron. E aí, olha só que lindo, a carga do elétron. Quanto é que vale a carga do elétron? A carga do elétron vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Certo? Tá aí, pronto. Com essas informações, eu já posso calcular o valor da carga. E, posteriormente, a intensidade de corrente elétrica, que é o que a questão pede. Certo? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Deixa eu colocar para vocês aqui, que isso aqui é importante, que esse aqui foi o quê? Foi o segundo passo. Certo? São 3 passos para o sucesso. Eu gosto de falar dessa forma. Então vamos lá. Qual é o terceiro passo para o sucesso? O sucesso do seu 10 na prova. O sucesso da sua aprovação no SISU. Vamos lá, calculando, né? Deixa eu colocar aqui. Calcule. Então, calculando. Calculando.
A gente vai calcular o quê? A gente vai calcular o quê primeiro, certo? Então, a quantidade de carga vai ser N, que é 6 milhões, não é isso? Então, 6 vezes 10 elevado a sexta, vezes quanto? Vezes E. Quanto é que dá E? Dá 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tá aí. Então, a variação de carga, a quantidade de carga elétrica vai ser quanto? Olha só que lindo, 6 vezes 1,6, né? 9,6. Para quem não me acompanhou, você vai fazer 6 vezes 1,6 e dá 9,6. Pode usar a calculadora, eu deixo. Então, vezes quanto? Agora eu tenho 10 elevado a sexta, vezes 10 elevado a menos 19. O que é que você faz? Você vai conservar a base, que é 10, e vai somar os expoentes. Um expoente é 6, o outro expoente é menos 6. Então você tem, é menos 19. Mais 6 com menos 19 dá quanto? Dá menos 13, certo? Dá menos 13. Tá aí. Agora, deixa eu mudar aqui o laser, né? Que vocês não conseguem me acompanhar se eu não tiver com laser. Agora a gente precisa calcular o quê? A corrente. A corrente. Mas olha só, antes de calcular a corrente, é importante que você saiba que corrente é coulombs por segundo. A quantidade de carga que passa por segundo. E aqui, né, é o padrão do SI. E aqui nós temos horas. Então eu tenho que converter horas para segundos. Isso é muito importante, fique sempre atentos às unidades. Então vamos, né? 2 horas. Como é que eu converto 2 horas para segundos? É simples, olha só. 2 horas não corresponde a... 1 hora corresponde a 60 minutos, né? 1 hora corresponde a 60 minutos. Então eu vou colocar aqui 60. Eu vou multiplicar 2 vezes 60 e aí eu vou converter para minutos. Mas eu não quero converter para minutos, eu quero converter para segundo. Quando cada minuto tem 60 segundos, eu multiplico por 60 de novo. E aí vocês devem saber que 60 vezes 60 dá 3.600. Não é isso? 3.600. Pronto. Aí isso corresponde a 1 hora transformada em segundos. 3.600 segundos. Vezes 2. 3.600 vezes 2 vai dar quanto? Quem é bom de conta aí? Essa você faz de cabeça, viu? Dá 7.200 segundos. Tá aí, tá na mão. Pronto. Eu já tenho a variação de carga, eu tenho a variação de tempo, eu posso calcular a corrente elétrica. Ok, venha para cá. Vamos encontrar a corrente elétrica. Eu vou até colocar diferente aqui para ajudar vocês. Olha só. Eu vou dizer que a corrente, olha só que lindo, ela vai ser delta Q, que é a variação de carga, perfeito, dividido pela variação do tempo. E nós já sabemos todos esses valores. A variação de carga, deixa eu colocar aqui de vermelho de novo, só para ficar de destaque, para você prestar atenção. Vem comigo, ó. Vai dar 9,6 vezes 10 elevado a menos 13. Certo? Essa é a quantidade de carga. Dividido, vamos dividir, pelo tempo, que deu 7.200. 7.200. Tá aí. Agora eu vou fazer a conta. Aí o povo corre, fica todo mundo com medo de conta. Não tenho medo. Olha só. 9,6, né? Eu vou colocar esse 9,6 aqui. Na verdade, eu vou colocar 96. Certo? 96. Por quê? Porque ninguém gosta de vírgula. Vezes. Essa vírgula aqui, eu desloquei ela uma casa para a direita. Certo? Quando você desloca uma casa para a direita, você aumenta aqui o valor do expoente. Na verdade, diminui, né? Vai ficar 10. A menos quanto? A menos quanto? Adivinha aí o que eu coloque? A menos 14. Certo? Por que, professor, menos 14? Porque eu desloquei a vírgula para a direita. Para quê? Para ficar 96. Para quê? Para facilitar nossas contas. Que eu sei que ninguém gosta de fazer conta com vírgula. Olha só que lindo. Aqui tem 7.200, né? Eu vou colocar 72. Ah, professor, por quê? Porque 72 vezes 10 vezes 10 vai dar 720. E vezes 100 dá 7.200. 100 é quanto? 100 é 10 elevado ao quadrado. Pronto.
Eu fiz isso para ficar, pessoal, ó, potência de 10. Fica tudo mais simples com potência de 10. Dito isto, olha só, o valor da corrente elétrica, quanto equivale à corrente elétrica? A corrente elétrica e a intensidade da corrente elétrica é só essa divisão aqui. Efetuou essa divisão, 96 por 72. Fez aí? 96 por 72? Olha só, nada mais é do que 1,33. Se você dividir 96 por 72, certo? Vezes, agora a gente tem essa continha aqui, 10 elevado a menos 14, dividido por 10 elevado ao quadrado. Não tenham medo, já disse, né? Você vai fazer o quê? Divisão de potência de mesma base. Conservo 10, certo? Sempre eu conservo 10, né? Que coisa linda. 10. Agora elevado a quanto? Olha só, no outro exemplo que nós fizemos, que foi aqui, ó, aqui, na multiplicação, a gente fez o quê? A gente somou 6 com menos 19, que deu menos 13. Aqui na divisão, esse 10 elevado ao quadrado vai subir, e vai subir com expoente negativo. Ele está positivo aqui, vai subir negativo. Então vai ficar 10 a menos 14, vezes 10 a menos 2. Certo? Vezes 10 a menos 2. Então, menos 14 com menos 2. E aí, menos 14 com menos 2. Quem é que sabe? Menos 14 com menos 2 dá menos 16. Pronto. O quê? Coulombs por segundo. Tá aí a resposta dessa questão linda e maravilhosa. Deixa eu diminuir aqui um pouco o zoom para vocês verem. Pronto. Tá bom? Tá aí o resultado final. E eu vou até circular de azul. Turma, dúvidas? Coloca aí nos comentários. Vai ser um prazer ajudar vocês. Gostou? Curte aí para mais questões de física como essa. Um beijo. Fique com Deus.